As maiores e mais poderosas nações mundiais sabem que o acesso ao mar é fundamental para o seu crescimento, seja do ponto de vista militar ou comercial. Desde tempos remotos até os dias atuais, essa via permanece como o método mais eficaz e econômico empregado pela humanidade para movimentar seus bens. As rotas fluviais são tão importantes que, para se ter uma ideia, 38% do bilhão de pessoas mais pobres do mundo estão em países cercados por terra, ou seja, que não possuem acesso ao mar. A economia de um país que não tem acesso ao mar é afetada por essa grande limitação. Esses países sem acesso ao mar costumam ter um rendimento per capita 1,5 a 2% mais baixos que países costeiros. Outro dado que reforça a importância marítima é que dos 54 países mais pobres do planeta, 20 deles são landlocked, ou seja, são cercados por terra e não têm acesso ao mar. Geralmente são cercados por nações costeiras. Caso você já tenha visto filmes de piratas, deve ter percebido a presença dos navios britânicos nos filmes. E isso não é à toa. A dominância dos sete mares era da Marinha do Império Britânico. E isso aconteceu no final do século XV e se estendeu até meados do século XX. Isso mudou depois da Segunda Guerra Mundial, e a partir daí os Estados Unidos da América assumiram o posto de capitão dos sete mares. E várias mudanças tecnológicas desenvolvidas para fins militares foram disponibilizadas para os civis. Apesar dos horrores da guerra e da catastrófica devastação desencadeada pela invenção da bomba atômica, a Segunda Guerra Mundial proporcionou um notável avanço tecnológico em diversas esferas. Foi em 1956 que Malcolm McLean desenvolveu o conceito do container intermodal, baseado na tecnologia disponível da época, que é usado até hoje. O sistema implementado por McLean trouxe um sucesso tão notório que o comércio internacional adotou rapidamente sua padronização, reduzindo custos e encurtando prazos. Essa inovação permitiu uma transição suave entre os modos terrestre e marítimo, remodelando para sempre a maneira como o mundo fazia negócios. Como isso mexe com a sua vida? O que acontece quando um container cai no mar? Qual é o impacto disso tudo no meio ambiente? Tudo isso será explicado logo após você dar o like nesse vídeo. Antes da invenção de McLean, a estivagem portuária precisava lidar com fardos, barris, caixas de todos os tipos e tamanhos. Isso tomava mais tempo durante a carga e descarga dos navios. Após a invenção do americano, até mesmo o furto de cargas foi reduzido. Em 1956, a maioria das cargas era operada manualmente por estivadores, com um custo de $5,86 por tonelada para carregar um navio. A introdução de containers reduziu esse custo para apenas 16 centavos de dólar por tonelada, uma economia 36 vezes maior. Além disso, o tempo que o navio ficava atracado foi reduzido, refletindo a visão de McLean que a eficiência era fundamental para o sucesso do negócio marítimo. Como os concorrentes não teriam como vencê-lo, logo juntaram-se ao método. E por isso hoje há cerca de 5.500 navios porta-containers em todo o mundo. Somente na última década, a capacidade média dos navios porta-containers aumentou de menos de 3.000 para cerca de 4.5 mil TUs. TEU ou TU significa 20 Feet Equivalent Unit. Em nossa língua, unidade equivalente a 20 pés. É assim que são chamados os containers. E existem atualmente mais de 50 navios com capacidade de 20.000 TUs. O maior deles é o MSC Tessa, com capacidade para 24.116 TUs, que foi construído pela China State Shipbuilding Corporation. Estima-se que a MSC precisou desembolsar cerca de $600 milhões por esse titã dos mares. O tempo médio de construção de navios como esse é de 2 a 4 anos. Mas por que fazer um navio tão grande? Simples. O combustível gasto para cruzar os mares será praticamente o mesmo de uma embarcação menor. Levando mais TUs, o lucro é maior. Tomando como exemplo um TU, antes de 2019,
Por $1.000 era possível contratar e lotá-lo com 3.500 pares de calçados, fazendo todo esse material percorrer o trajeto da Ásia para a América, gerando um custo por calçado de apenas 29 centavos de dólar. Fazer um par de calçados atravessar meio mundo pela quantia que não compra nem um pacote de traquinas, isso é o que chamam de mercado globalizado. Todo tipo de produto é transportado nesse tipo de embarcação, desde mantimentos, carros, explosivos e combustíveis. É uma vasta lista. Estima-se que o modal marítimo seja responsável por 80% dos transportes de cargas mundiais. Algo entre 15% é terrestre e só 5% é aéreo. Infelizmente, para nós brasileiros, isso não é uma realidade, pois segundo a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, só 11% do transporte de cargas ocorre em nossas abundantes águas. O dever de casa do Brasil está atrasado e muito com relação às outras nações. Mas isso não significa que essas nações mais avançadas não precisem melhorar esse sistema que está ficando cada vez mais caótico. O congestionamento de cargas em portos está se tornando um problema cada vez mais comum em todo esse mercado. Os atrasos nos portos e a acumulação de contêineres ocorrem por diversas razões. O aumento do comércio global sobrecarrega a infraestrutura. Desbalanceamento entre contêineres cheios e vazios causa acumulação, restrições de mão de obra, processos alfandegários complexos e regulamentações de segurança rigorosas levam a atrasos. Infraestrutura inadequada, congestionamento do transporte terrestre e eventos imprevisíveis também contribuem. A solução envolve cooperação entre governos, autoridades portuárias e empresas para investir em infraestrutura, automação e coordenação na cadeia de suprimentos. Para resolver congestionamentos e atrasos em portos, uma solução possível seria adotar um tipo de inteligência artificial e automação. Com a IA, podemos prever demandas e usar recursos de forma mais eficiente. A automação agiliza a movimentação de contêineres e inspeções de segurança, reduzindo a dependência de mão de obra. Essas tecnologias exigem investimentos pesados e muito planejamento, mas têm o potencial de tornar os portos mais ágeis, eficientes e confiáveis, adaptando-se melhor ao comércio global em crescimento. Por terem sido adotados pelo comércio mundial, reduzindo os custos e padronizando as dimensões, os contêineres podem ser carregados por trens, caminhões e até mesmo aviões e helicópteros. Além disso, eles protegem a carga e facilitam o empilhamento. No entanto, embora um TU ofereça proteção, não garante que a carga fique 100% intacta. Devido aos aumentos das tempestades, os navios de carga enfrentam mais perigos e tempestades ainda mais fortes. Ventos que ultrapassam 50 km por hora já são considerados um perigo para as embarcações, pois transferem sua energia para o mar e contribuem para a formação de ondas que causam prejuízos ao transporte marítimo. Em ocorrências extremas, os ventos chegam a superar a marca de 100 km por hora e dessa forma chegam a produzir ondas maiores que a própria embarcação. Essas enormes ondas castigam o navio de maneira que parte da carga caia no mar e em alguns casos abale a estrutura do transporte. Nos anos de 2008 a 2022, a média anual de contêineres perdidos nas vastidões dos mares e oceanos atingiu surpreendentes 1.566 unidades. Esses contêineres, outrora seguros na embarcação, encontraram um destino incerto nas profundezas. As estatísticas apontam um crescimento nesse número de perdas de contêineres a cada ano que passa. Isso ocorre pelo aumento do número de embarcações, maior capacidade dos contêineres por navio, intensificação na quantidade de tempestades, falhas ao distribuir os contêineres de forma equilibrada e tentativa de aumentar os lucros ao desrespeitar a carga máxima das embarcações. Toda vez que um contêiner é perdido no mar, é gerado algum tipo de impacto ambiental. Alguns menos, mas outros são extremamente nocivos, como combustíveis, produtos químicos e até itens radioativos. Quando isso acontece, grandes riscos são oferecidos para a população marinha e humana, que são vizinhas aos incidentes. Para evitar que os danos fiquem ainda maiores, a tripulação a bordo deve informar imediatamente o ocorrido,
enviando as coordenadas para que o resgate aconteça o mais breve possível. Uma vez acionada, a equipe de resgate necessita chegar no local com urgência, mas eles precisam focar na segurança primeiro e depois na carga. Então, somente quando o mar estiver mais calmo, a retirada de carga poderá ser feita. Depois que o container entra na água salgada do mar, o prejuízo é líquido e certo. Por ser altamente corrosivo para a maioria dos objetos, pouca coisa se salva de um container resgatado do oceano. Cargas de maior valor ou aquelas que representem risco à vida exigirão um resgate mais dispendioso e avançado, devido à crescente pressão nas maiores profundidades onde foram depositadas. Mergulhadores podem ser empregados, porém existe um curto limite de profundidade que se pode enviar esse profissional. O recorde mundial é de pouco mais de 300 metros, sendo que a média de profundidade dos oceanos é de aproximadamente 3.800 metros. Para atingir tais profundidades, a solução é usar um ROV. Um ROV, ou veículo operado remotamente, é um tipo de robô que as pessoas usam para explorar lugares muito profundos sob a água, como o fundo do oceano. Imagine um carro controlado remotamente, mas em vez de rodas, ele tem propulsores que o ajudam a nadar na água. O ROV também possui câmeras e luzes para que as pessoas possam ver o que está acontecendo lá embaixo. Os operadores de ROV ficam na superfície e o controlam usando computadores, como se estivessem jogando um videogame. Os ROVs têm muitas utilidades importantes. Eles permitem que as pessoas explorem regiões profundas e perigosas sem correr riscos pessoais. Eles podem até mesmo resgatar coisas valiosas e perigosas. Por exemplo, ROVs são usados para recuperar cargas preciosas que caíram no fundo do oceano, como tesouros de naufrágios. Além disso, quando há cargas que representam risco à vida, os ROVs podem ser empregados para realizar resgates complexos e perigosos. A história das nações mostra a vital importância do acesso ao mar para crescimento econômico. O surgimento dos containers revolucionou o transporte, padronizando cargas e reduzindo custos. Porém, desafios persistem, como a perda de containers em tempestades. Os ROVs são essenciais aqui, permitindo exploração e resgate submarinos seguros. Em resumo, o mar impulsiona economias e tecnologias que moldam o nosso mundo. E para você que quer fazer parte da mudança tecnológica e ter chance de melhorar de vida, convido você a assistir o vídeo sobre home office. Lá você vai ver como as pessoas comuns estão ganhando mais dinheiro e deixando os bilionários preocupados com essa revolução.